Ele diz aqui, em termos de sua cautela na análise, qual a força dos vetores? Ele coloca Turquia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Líbano, Síria nesse conflito. Acho que, dado o aumento da demanda energética mundial, possa desencadear novas frentes de guerra. Sim, Nery, eu acho que sim, e coloco para você a coisa muito claramente. Você tem, inclusive, uma certa reticência dos Estados Unidos de saírem do território sírio, porque o plano original dos Estados Unidos, ao manterem seu posicionamento em Deir ez-Zor, na Síria, não era só controlar o campo de produção de energia da Phillips Conoco. Eram os caminhos, os gasodutos e os oleodutos que poderiam prover da própria Arábia Saudita, né? Então, você tem toda essa construção de demanda energética, principalmente pelos recursos não renováveis, que tem uma posição muito forte, não só no Cáspio, no Cáucaso Sul, como também na questão do próprio Oriente Médio, e aí você tem a questão do Irã, você tem a questão das bacias sírias, também a questão da Arábia Saudita, a questão das rotas da seda, né, que está muito ligada com essa questão dos recursos energéticos, principalmente aquela derivada do domínio e do controle dos portos do Mediterrâneo na Síria e no Líbano, né? Eu não vou falar sobre o porto de Haifa, Israel, mas eu falo aí, porque você tem um certo domínio, uma certa consolidação do domínio do interesse dos Estados Unidos e seus aliados, mas você tem o porto de Beirute, onde os franceses manifestam enorme interesse em ter algum tipo de controle, e, paz, meus senhores, o governo francês dialoga, sim, com o Hezbollah, tá? O governo francês dialoga com os chineses, dialoga com os iranianos. Então, algumas pessoas entendem que isso tudo aqui, Marcelo Bangoim, boa noite, seja bem-vindo. É jogo de futebol, e não é assim. Diplomacia é um negócio onde as pessoas são, de certa forma, muito acauteladas no que tange a fechar portas, né? A abertura de porta é um negócio muito delicado, mas fechar a porta é um negócio que ninguém quer, tá? Então, vejam, por exemplo, hoje a posição privilegiada que tem o Brasil nessa situação de comprar fertilizantes da Rússia, de manter negócios com os Estados Unidos, de manter negócios com a China, de manter negócios com os israelenses, manter negócios com os iranianos. Então, a posição do Brasil é privilegiadíssima sob esse ponto de vista, não é? Luiz Antônio Abrantes, boa noite. Olha, a situação turca é delicada, e você coloca aqui a questão, eventualmente, de Big Techs, aqui trabalhando, porque a gente partiria do pressuposto, em tese, que haveria um esforço no sentido de depor o Erdogan. Mas o Erdogan não é todo o poder na Turquia. O que existe proximidade do Erdogan, vamos dizer, com setores próximos ao Putin, são setores do mercado turco e setores... Quando eu falo mercado, eu não quero usar aqui a palavra oligarcas, máfias, essas coisas, eu acho uma coisa meio, né, genérica demais. Mas da maneira que eu coloco, eu tenho certeza que vocês vão entender. Existem setores ligados ao mercado turco que operam próximos a setores ligados ao mercado do Cáspio, do Azerbaijão, do Turcomenistão e de Moscou, que não são necessariamente os setores russos que estão mais ligados a essa posição do enfrentamento na Ucrânia, não é? Então, na Turquia, você tem esses grupos e essa proximidade comercial, empresarial, né, nesse sentido aí dos recursos energéticos com o Erdogan. Agora, você tem o exército que é otanista. Isso independente do Kılıçdaroğlu ou do Erdogan. E a posição de poder do Erdogan já é de alguma forma contestada quando você vê os voos de reconhecimento, dos aviões de reconhecimento britânicos e dos Estados Unidos que saem de Incirlik, que estão correndo na costa da Turquia, bem profundamente no Mar Negro, que antes não estava sendo feito. O que estava sendo feito antes vinha por onde? Pela Romênia, margeava pelo norte o Mar Negro. Hoje está vindo maiormente pelo sul, não é? Então eu vejo que há uma grande possibilidade, Nery, já respondendo sua nova pergunta, eu agradecendo mais uma vez, que se o Erdogan perde as eleições, muito provavelmente você vai criar um novo modelo de divisão de poder dentro da Turquia, que aí pende mais para a OTAN, porque o exército já pende para a OTAN. O exército é otanista. Existem grupos, existem empresários, o Márcio sabe bem disso, né? Eu acho que o Ratico também conhece um pouco dessa dinâmica. Existem alguns empresários, não mais que basicamente de Istambul, que muito próximos do Erdogan têm negócios com gente que é muito próxima do Putin. Então a coisa é essa, em negócios, na cena desses grandes negócios internacionais, na cena dos grandes negócios entre países, entre grandes conglomerados internacionais, nada mais é buscado do que, almejado do que o lucro.
e as facilidades daí decorrentes. Então eles não fazem nada disso por amor à ideologia de um ou de outro. Eles criam muitas vezes a narrativa da ideologia para justificar para o povão, para a massa apaixonada, né? Mas são negócios. Aí se você tem uma vitória do Kılıçdaroğlu, ele por si, o grupo que é próximo dele, já não tem esse mesmo interesse com esse grupo próximo do Putin. Vamos ver como que esse empresariado, né, ou esses especuladores, esses intermediários dentro da Turquia, tratariam de uma vitória do Kılıçdaroğlu, porque há riscos, e muita gente já fala que isso pode acontecer, de que o próprio Erdogan, ao perder eventualmente as eleições, alegue fraude, e que busque eventualmente um apoio da Rússia. Né? Essa é uma possibilidade. Mas ele tanto pode buscar um apoio da Rússia, como pode buscar um apoio dos militares, que vão buscar o apoio em Washington. Então, quer dizer, as portas podem ser fechadas para os russos com uma vitória do Kılıçdaroğlu, mas podem ser fechadas também no caso de Erdogan contestar esta vitória e, eventualmente, buscar apoio em Washington por intermédio dos militares turcos, que, se forem, de alguma forma, seduzidos a participar de algum tipo de ruptura, certamente o farão consubstanciados por pressões que Washington realiza. 90% do oficialato turco é otanista. Essa é uma realidade inexorável. Essa é uma realidade inexorável. E existe essa proximidade, por exemplo, entre a Turquia e o Azerbaijão, que é decorrente de grupos de negócios que são próximos tanto do clã Aliyev como do Erdogan. Não é essa história toda não, gente, de que Turquia e Azerbaijão é a Turquia, que é uma coisa só, que são irmãos e tal. Isso tudo é balela. É balela. Isso é uma justificativa que foi criada sob o ponto de vista da narrativa para seduzir as populações locais, mas cujo grande objetivo é, por exemplo, o BTC, né? E qual que é o interesse da Rússia no BTC? É muito recente, Márcio. Esse comentário eu vou até destacar porque é perfeito, tá? É muito recente. Qual que é o interesse da Rússia no BTC? Muito provavelmente, parte do gás e do petróleo que o Azerbaijão está entregando, principalmente para países na Europa Oriental, leia-se Romênia, Bulgária e outros países ali no entorno, Hungria, com quem estão travando negociações até ambiciosas, seja o russo, tá? E aí você tem, Márcio, um certo interesse, que não é um interesse necessariamente do Estado russo, mas que é um interesse de grupos em Moscou, de grupos em Baku e de grupos em Ankara/Istambul, no sentido de que seus negócios sejam facilitados a partir dessa aliança, né? Então o próprio panturquismo, ele, de alguma forma, nos moldes que está colocado hoje pelo Erdogan, seria ameaçado com uma vitória do Kılıçdaroğlu, que já falou que quer fazer uma estrada terrestre em direção à China, ferrovias melhoradas em direção à China, passando pelo Irã e não passando pelo Azerbaijão, até porque não dá para passar pelo Azerbaijão, porque você vai parar no Mar Cáspio, tá? Então esses grupos de negociantes, de gente do mercado, ou se vocês quiserem chamar de oligarcas, dentro desses países, eles estão dentro de uma equação de disputa de poder, né? Aqui no governo anterior, muita gente dizia, o grupo dos militares, os ideológicos, o grupo desse, fulano, beltrano, daquele. Na realidade, em todos os governos, há uma disputa política no seio dos governos para que determinadas agendas sejam mais ou menos levadas a cabo, não é? Então, essa é a questão aqui. Olha, o comentário do Ratik é importante. Ele diz aqui que o Kılıçdaroğlu é um homem de paz, eu penso que manterá a distância em relação aos dois blocos. Ele diz que seu objetivo principal é recuperar os 418 bilhões de dólares usurpados pelo AKP. Na verdade, Ratik, é até muito bom também esse comentário em relação à questão econômica, porque a Turquia está torrando muito dinheiro nos últimos dias de suas reservas, porque, naturalmente, o Erdogan está fazendo de tudo para ver se reelege, não é? E estão gastando muito dinheiro. Muito dinheiro, que pode levar, inclusive, à bancarrota no período pós-eleitoral. Governo que vier, que assumir, vai ter que arcar com esse ônus, tá? E já tem violência, de certa forma, nas ruas. Teve violência em Erzurum, teve violência em Van, teve vários lugares aí, focos de pequenos enfrentamentos aí políticos entre partidários do Erdogan e opositores de diversas tendências, né?